Capítulo 241. Fim dos tempos. 1945 entra fervendo. Em 3 de janeiro as tropas alemãs se rendem em Ardenas. A força firme empena. Oposto ao afinco de Paulina em saber do irmão, que segue um esquema. Idas ao porto num corpo a corpo com jovens que voltam a Toulon, sem contar nada para a mãe, até conseguir um sinal bom. Tinha a sensação de que a cada contato chegava mais perto. Empenho e sentidos abertos. No dia 17, as tropas soviéticas livram a cidade de Varsóvia. Libertação ética para uma vida nova. Os muros dos guetos estão com os dias contados para receber a luz, em verso e prosa. Da treva à trova. Ernesto é cada vez mais requisitado para serviços, e o pincel dos dias se encarrega de cobrir as divergências, colorindo o que antes não se aprova. É o tempo que se renova. 25/1 define o fim da Batalha do Bulge. Tudo limpo, desumanidade eliminada e uma inédita informação para a jovem francesa surge. Alguém mais podia ter visto seu irmão. A indicação veio do mesmo jovem, qual recentemente tinha conversado mas sequer perguntou o nome, já que o que mais importava era saber de Jorge, ao cruzar novamente com ele entre barcos, outra vez lhe acelerando o coração. Agora, ela precisava de provas, e marcaram para os próximos dias consegui-las, naquele local ao lado da estátua do gênio da navegação. Os dias passariam lentos, misturando ânsia e tormento no peito. Até lá, outro relevante encerramento absoluto aconteceu. Antes do fim do mês, Auschwitz é encontrado pelos soviéticos, fechando as portas do maior campo de extermínio de judeus. Ali, onde o bem parecia longe passar, coberto de branco, viu um exército vermelho chegar, como anjos de Deus, para salvar. Capítulo 242. Incontáveis evidências. Alvorada de 27 de janeiro. Na entrada, insuportável cheiro. Seres em pé, em vestes listradas, não parecem humanos, esqueléticos, não reagem a nada. Sem vozes e calçados, sob neve derretendo estão seus pés, revestidos de trapos. Entrando, um galpão de mulheres, escrito na porta. Muitas nuas, sob excrementos e sangue no chão, mortas. Na ala infantil, poucas vivas. O cenário é desolador e sem expectativa. O passo seguinte é abrir as cozinhas, e comidas leves para os sobreviventes preparar. O esforço é louvável, mas em vão para alguns, de estômagos que não estão mais a funcionar. Cerca de 7.000 pessoas foram encontradas esquecidas ou deixadas para trás. Sorte ou azar, no duelo entre o Senhor e Satanás. As demais, tiveram como destino as agora explodidas câmaras de gás. Mortos para não ter testemunhas, junto com documentos, roupas, acessórios e cabelos incinerados, de quem se opunha. Ordens de gente como Heinrich Himmler, na Operação Sondeaktion 1005, seguindo Berlim. Apagar sinais das atrocidades, até o fim. Incluindo levar muitos para campos como Bergen-Belsen, ainda ativos, os fazendo andar por 250 quilômetros, na marcha da morte, eliminando os exaustos e os doentes, a tiro. Adultos e crianças. Corpos irreconhecíveis prestes a evadir a alma, sem esperança. No caminho, alguns tchecos e poloneses cristãos, moradores locais, ajudam secretamente os prisioneiros, dando-lhes comida, água e até os escondendo até a chegada dos aliados em casas e celeiros. Lucas, capítulo 23, verso 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Auschwitz, 27/1/44. Não existe perdão para quem maltrata, mutila, molesta, arruína e dizima, com conhecimento. Capítulo 243. Uma certa dúvida. Bernard era a pessoa que Pauline acabava de encontrar, e que talvez, até seu irmão, pudesse ajudá-la a chegar. Dia 3 de fevereiro, um sábado, conforme combinado com Alain Giaveschi, a intermediar. Todos agora devidamente apresentados, incluindo Ernesto, que fica ao lado do conversar. O rapaz devia ter menos de 25 anos, e uma experiência para compartilhar.
Havia recém-chegado do norte, onde na resistência, voluntariamente foi lutar. Regressou até que cedo, dizendo ter mais vontade que medo, mas não sabia se iria voltar. Tudo era mais seguro perto de casa. Na cidade, mais para o lado do Mukudon, também estava a família e por isso de 2 camaradas lembrava. Um era Lan, mas do outro, lhe fugiu o nome. Só recordava que na fila de afiliação ao movimento em Iser, ao ouvir Toulon e por Marchand, lhe chamou mais atenção que um sobrenome. Talvez fosse ele, a moça pode ter pensado. Querendo que não fosse mais o irmão, depois de ouvir o restante por ele revelado. Já que seguindo o relato, após aquela identificação, foram enviados para as incumbências, separados por equipes e função. Sem entrar em detalhes sobre qual foi a sua naquele dia, mencionou que ao voltar para a base, soube de uma emboscada, e que do grupo onde possivelmente poderia estar o conterrâneo, que porventura seria quem Pauline procurava, não havia restado nada. Missão dada, missão fracassada. Baixas, e um novo arrepio na espinha da jovem. A cabeça gira e as pernas travam, no mal-estar que a dúvida promove. As características físicas e a localização batiam com as que se forneceu. Seria e estaria Jorge envolvido naquilo tudo, ou engano seu? Capítulo 244. Mar Negro. A volta para casa com o marido foi em silêncio, só rompido por questionamentos. Ser ou não ser Jorge, eis a inquietação. Que se arrastaria pelo fevereiro de 1945, se unindo à pergunta de continuar procurando em mais desconhecidos alguma nova indicação, ou não. Pauline, novamente numa ilha de angústia cercada de incertezas por todos os lados, tinha apenas uma convicção, de que não diria nada para a mãe, tanto de sua caçada, quanto dessa nova informação, para não provocar mais confusão, agora que as coisas aparentavam estabelecer entre elas, melhor relação. Qualquer cega dúvida, mata mais que uma afiada certeza, e manter o trem da esperança na linha de que um dia a campainha poderia anunciar a volta do filho, talvez fosse menos pior para a sanidade já a caminho de descarrilho, além de ajudar a sustentar uma frágil firmeza. No dia 4, se inicia a Conferência de Yalta, onde os líderes das principais pátrias aliadas já começam a estabelecer as direções do mundo pós-guerra, numa pauta. Rendição incondicional da Alemanha nazista, Berlim dividida em zonas para controles das devidas nações, e reparação do país na forma de trabalho forçado para compensar os danos que causaram as vítimas em amplos campos de atuação. Além de todos os países da cúpula entrarem na luta contra o Império do Japão, os criminosos nazistas devendo ser capturados e julgados nas terras onde cometeram seus crimes, e os líderes maiores levados à execução. Desmilitarizando e desnazificando o globo, estando Roosevelt, Churchill e Stalin, do começo do segundo mês do ano, até dia 11, unidos numa mesa, numa mesma intenção. Capítulo 245. Correlatos. No calendário do caos, nova marcação. No 10º dia daquele fevereiro, chega ao fim o mais longo confronto em solo alemão, a Batalha da Floresta de Rampun. 5 meses, 33 mil soldados americanos mortos e 28 mil do lado nazista também. A defensiva germânica sai vitoriosa no medir das atitudes, impondo uma derrota em meio às conquistas que os aliados vinham tendo, vista como de primeira magnitude. Dia 13, os soviéticos ocupam Budapeste, e a cidade de Dresden é atacada pelo alto a noroeste. Turbinas explosivas coordenadas indo similarmente para outra distante direção, chegando em 19 na ilha de Ushima, Japão. Por água e terra, apareceu a guerra. Em 23 de fevereiro, 5 fuzileiros navais e um paramédico da Marinha Americana levantam uma bandeira no topo de um monte. A cena de triunfo é eternamente congelada pelas lentes de John Rosenthal, em harmonia com o horizonte. Um fotógrafo independente, recusado pelo exército por problemas de visão, produzindo um registro que foi muito longe. Mais um excluído, fazendo do tempo e destino, uma ponte. Que cria laços com quem vê, que gera vínculos com quem lê. Que conecta passado e futuro num eterno agora, que impede de quem já foi, ir embora. Que une a dimensão atual com a atemporal,
que pinta nas mentes daqueles que tiveram acesso, quadros perpétuos. Paralelos. Baixa Saxônia, Alemanha, Campo Bergen-Belsen, ainda ativo. Cerca de 50.000 pessoas sofrendo com tortura, superlotação, desnutrição, tuberculose, desenteria e tifo. Muitos vão morrendo, sem serem vistos. Entre eles, está Anne Frank e irmã, num não registrado dia de fevereiro, de 1945.